Fala galera, muito boa tarde, boa noite aí, para quem estiver assistindo depois. Eu sou o professor Matheus Mota, sou professor aqui do Direção Concursos e estamos abrindo aí agora com os apóstolos, né, essa parceria com o Direção, para a gente estar tratando sobre discursivas, para você aí que está tendo dificuldade nessa disciplina, né, que engloba aí muitas outras, já que às vezes numa prova discursiva pode ter ali uma questão discursiva, né, um estudo de caso, ou também, né, para envolver temas aí sobre atualidades, uma redação. Esse é o nosso curso de discursivas que a gente tem aqui dentro do Direção. Os apóstolos, né, somos aqui o Lucas Eduardo, o professor Humberto Fraga e eu, o professor Matheus Mota. Tá? A gente vai estar tratando aqui sobre partes dentro de um curso que nós temos, né, aqui do Direção. E hoje eu vou estar falando aí sobre a parte inicial, né? Para a gente entender um pouco o que seria um bom texto, tá? Peço que vocês que tenham perguntas, coloquem aí no chat, tá? Mas eu vou aguardar para responder elas no final, para eu fazer de forma contínua, né? Toda a parte de explicação. E aí depois eu respondo as perguntas. Combinado assim? Vamos lá então. Vamos começar o curso, né, de discursiva dos apóstolos aqui no Direção. E a gente vai estar tratando hoje, né, sobre essa parte inicial, para você aprender aí sobre como é que ficaria, né, a melhor forma para você escrever uma discursiva. E isso daqui é envolvido com 5 partes dentro do nosso curso. Essa é só a primeira parte, tá? E a gente vai fazer aspectos gerais ali que fazem sentido para você de como você deve escrever. A gente entrando ali na mente do examinador mesmo, para a gente colocar essa semente na sua cabeça e você conseguir ir amadurecendo ao longo do curso. E essa aqui é a parte de teoria textual. Eu sou o professor Matheus Mota, mas ainda tem o professor Lucas Eduardo, o professor Humberto Fraga, e nós três juntos fazemos aqui as correções individualizadas para você, e tudo que você estiver aprendendo aqui, você vai poder tirar dúvidas. A gente fica à disposição aí no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, e eu já vou trazer para a telinha aqui, que aí você já vai conseguir adicionar a gente se tiver alguma dúvida já dessa primeira parte da teoria textual do nosso curso. Você já vai poder mandar essa mensagem para a gente, beleza? Vamos para a telinha? Beleza. Então, como eu já falei aqui, temos aqui 3 professores dentro desse curso, né? E a gente vai estar tratando inicialmente sobre como você escrever aí uma boa discursiva e você vai amadurecendo ao longo do curso. Além disso, queria que vocês já adicionassem a gente aí no Instagram, tá? @lucassn.auditor. Colocar aqui o @Mateus com TH, Mota com 2 T's, .concursos e @Humberto.concursos, tá? Adiciona nós 3 lá para dar uma valorizada aí no nosso trabalho. E você que estiver curtindo, né, o nosso curso, mandem também notícias. É importante aí para a gente ter esses feedbacks para a gente melhorar naquilo que precisa, tá? Ou a gente saber, ter a certeza que a gente está no caminho certo, beleza? Voltando aqui, vamos para o próximo slide, tá? Que aí a gente já vai falar sobre a teoria textual. E aí, galera, nessa primeira parte eu quero trazer aqui as principais habilidades que um concurseiro deve ter para escrever um bom texto. Isso aqui é algo amplo, né? Que a gente pode dividir ali introdutoriamente, né, em 2 aspectos, que aí na telinha aqui a gente tem o conhecimento técnico sobre o assunto, matérias de conhecimentos específicos, tá? Ou, né, a habilidade razoável com a gramática e a língua portuguesa. Isso daqui eu estou pegando um aspecto macro e dividindo ele em 2 coisas, que nada mais é do que a parte de conteúdo que você vai expor ali dentro da sua discursiva, e a outra parte é a gramática, tá? Você colocando esses 2 pontos, né, você juntando os 2, você tem a sua nota completa em uma discursiva, porque você vai expor conhecimento acerca de um tema e, por outro lado, você não pode errar, né? Então, na parte de conhecimento específico, você ganha a pontuação cheia. E a parte de português, quanto mais você vai errando, menos pontos você vai... mais pontos, né, vão sendo retirados desse ponto que você ganhou ali por ter exposto toda a argumentação, todo o seu texto ali de forma organizada, né, e a gente vai mostrar esses aspectos aqui, os atributos, né, para você fazer uma boa discursiva, que é o objeto dessa primeira parte aqui da teoria, tá aqui em cima, ó, primeira parte da teoria do nosso curso, tá? O nosso curso, ele é dividido em módulos, na parte de teoria. Tudo que está sendo apresentado aqui, você pode consultar dentro do nosso curso, os PDFs, né? Vão estar todos lá separados nessas 5 partes. E aí,
né, dentro desse módulo, a gente tem também esses vídeos que a gente vai gravando para poder ir tirando, a gente ter aquela proximidade maior com você, né, para não ficar tão só no papel ali, você ficar longe da gente. Eu quero você pertinho da gente para você conseguir tirar suas dúvidas. E eu te explicando aqui, num videozinho curto, de 1 horinha ali no máximo, eu vou conseguir chegar onde você está precisando ali, em cada aspecto, para você conseguir gabaritar a sua discursiva. Beleza? Então vocês já entenderam essa parte que a gente tem a parte de conteúdo, a parte de gramática. Juntando os dois, a gente tem a nota máxima que você pode tirar na sua discursiva. Trazendo aqui para a telinha, pessoal, eu falei sobre os principais atributos e qualidades, né, de como aí você escrever uma prova discursiva. E aí esses atributos, a gente dividiu aqui eles, né, na clareza, né, e precisão, que eles estão intimamente ligados, a objetividade da sua escrita, a concisão, que é a concatenação das ideias ali, eu diria até que é como se fosse o princípio da eficiência dentro da discursiva, a coesão e coerência, que seria você escrever ali com conexões, né, o seu texto, e também tá correlacionando as ideias que você está expondo, tá? Não pode ser uma coisa que você está escrevendo sobre um tema e está fugindo para escrever sobre outra coisa, que aí o texto vai ficar o quê? Desconexo. A impessoalidade, já que o texto dissertativo argumentativo aí não tem pessoalidade, a gente vai estar tratando isso aqui hoje, só estou fazendo um panorama geral, tá? E a formalidade e padronização, que é o uso da norma padrão da língua portuguesa, certo? E aí a gente tem os 6 principais atributos e qualidades de um bom texto para uma prova discursiva, tá? Indo mais para frente aqui agora, e aí me trazendo para a telinha, a gente já chega aqui no primeiro, que eu não estou conseguindo passar, deixa eu ver, clareza e precisão. Galera, a clareza e a precisão, né, devem ser as qualidades, né, básicas de todo texto em prova discursiva de concurso público. Pode se definir como claro, e preciso, aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. Logo, não é indicado que o candidato redija o seu texto de forma obscura ou prolixa, fazendo rodeios, que dificulte ou impossibilite sua compreensão exata pelo examinador. A transparência textual é, portanto, um requisito aí fundamental para você conseguir, né, deixar o seu texto, né, palatável, um texto ali completo para o examinador, tá? E aí, eu trazendo essa parte da clareza e da precisão, eu circulei ali uma palavrinha que é importante, que é a imediata compreensão do que você está escrevendo. É aquele tipo de coisa, quando você começa a contar uma história e você demora muito para chegar mesmo no ponto que você está querendo colocar, como seja um argumento, seja para você responder alguma quesitação que tem ali, né? Porque às vezes vai vir ali no seu texto para você falar impactos, vantagens, desvantagens. Se você não deixar claro ali o que você está querendo escrever, demorar muito, só depois no final você entrega, poxa, isso daí já vai demonstrar que você é uma pessoa prolixa, que você é uma pessoa que demora para expor ali a sua ideia. E aí a gente trouxe aqui algumas das informações que você pode seguir para você evitar que não seja o seu texto nem claro, nem deixe ele de ser preciso, tá? E a gente trouxe algumas aqui, mas no material teórico vocês conseguem visualizar isso dentro do curso. Tem mais. Isso aqui são recortes mesmo para a gente bater um papo. E vocês vão perceber, inclusive, que os atributos que eu trouxe aqui, o primeiro, né, que já está dividido em 2, os outros 2 seguintes, eles se comunicam muito. Parece que é a mesma coisa, tá? Mas existe uma sutil diferença que não precisa nem de uma explicação muito grande. Mas vocês vão perceber que aqui é mais para a gente deixar você tranquilo e falar, é assim que se escreve. Realmente tem que ser desse jeito, né? Então já vou dar dúvidas aqui iniciais para você fazer um ótimo texto na sua discursiva, beleza? E aí vem aqui a parte da clareza, que é o quê? Sugere-se que você faça, para manter uma clareza, né, utilizar palavras e expressões simples, em um sentido comum, tá? Salvo quando o texto versar sobre um assunto técnico, hipótese que se utilizará ali nomenclatura própria da área. O que a gente está querendo dizer aqui? Galera, o mais simples possível, né, vai ser o melhor para você demonstrar o conhecimento sobre o tema, tá? Exceto se você estiver falando algo muito específico ali, pô, você vai fazer algum concurso que tem um conhecimento técnico mais rebuscado, né? E aí você precise colocar termos técnicos para ter a compreensão completa daquilo que está se falando. Agora vejam só uma coisa, se você está estudando, né, para um concurso de auditor fiscal,
Veja, você vai falar algumas coisas técnicas. No gabarito, deve ter esses termos técnicos do que você está falando, certo? E se lá está falando termos técnicos, o examinador, ele no máximo vai saber o que está escrito naquele gabarito. Onde é que eu estou querendo chegar? A banca examinadora não vai contratar um auditor fiscal para ele corrigir o português e ainda a parte de conteúdo, né? Lembra do início? Parte de conteúdo, parte de português. Juntando os dois, a nota total. Ele não tem como contratar uma mão de obra tão especializada para corrigir diversos textos, né? Seria muito caro até para a banca examinadora. Então, eles vão pegar e colocar um gabarito ali, que aí sim foi feito por uma pessoa que entende da disciplina, tá? E aí ele vai comparar o texto. Se tiver batendo, ele vai dar a nota de conteúdo ali com base nisso, certo? Se tiver faltando alguma coisa, ou você estiver falando de outra forma que não seja a correta, ou que seja pouco conhecida, né, a triangulação das informações, você vai acabar não ganhando o ponto cheio. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Faça o seu texto com palavras simples. Agora, procure também as palavras-chave. E isso vai estar aqui hoje, no que a gente vai estar discutindo, porque é importante que você coloque essas palavras que são impossíveis de não estar dentro do seu texto. Beleza, até aqui? Então, seja claro e deixe a informação ali de forma que, não, indubitavelmente, você está colocando sobre aquele tema, sobre aquele assunto ali. E aí, sem muitos rodeios, responda a aquisitação ou trate do tema com vários argumentos. Beleza? Demonstrar conhecimento é tudo. Nesse caso, a gente vem aqui para a letra B. Outra coisa, usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar orações na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. E evitar intercalações excessivas, tá? Por que a gente coloca os excessivas? Porque às vezes vocês precisam colocar algum argumento de autoridade. Se você estiver falando de um texto ali de, por exemplo, filosofia, alguma coisa sobre antropologia, né, você pode colocar lá, segundo Zygmunt Bauman, né? Ou então alguma pessoa, um estudioso da área que você entenda sobre aquele assunto, né? Então Bauman ali falou sobre tribalismo, você entender que a formação de grupos, né, de pessoas, ou então alguma coisa mais técnica que você tenha que pegar ali e colocar segundo a Constituição, né? Ou então segundo algum direito ali que você encontre para fazer a igualdade entre as pessoas, entre homens e mulheres, entre pessoas do campo e pessoas urbanas. Então, veja, você vai poder trazer aqui, né, nessas intercalações, só essa informação de segundo a Constituição. Você saber de onde é que você tirou aquela informação, porque você não pode deixar solto. De algum lugar você tirou aquela informação. Né? Não é só pela sua experiência de vida que você vai conseguir, né, trazer as informações. Certamente você tirou aquilo ali de algum lugar. Beleza até aqui? Show! E aí, né, a terceira coisa que eu trouxe aqui para você ter clareza no seu texto é buscar a uniformidade, né, do tempo verbal em todo o texto, tá? Você não vai poder começar com algo que você está falando do passado, depois você jogar para o futuro, não. Coloque sempre ali na mesma linha de raciocínio para você evitar, né, cair em algo que não fique claro, tá? Isso daqui são 3 dicas. A gente tem mais lá, mas eu não vou ficar me limitando aqui à parte da clareza, porque existem outros atributos que são, eu acredito, até mais importantes. Mas você tem que ter aqui um mínimo de conhecimento do que significa essa clareza. E aí, voltando para a telinha, eu trago a segunda parte desse atributo, que é a precisão. Está intimamente ligada, porque você vai ser claro, mas você também vai ser preciso naquilo que você está falando, tá? E aí, vindo aqui para a telinha, a gente tem o atributo aqui da precisão, né, que seria a segunda parte aqui, que se junta com a clareza, que é o quê? Né, para você ter essa complementariedade, você atingir esse atributo, né? Para você conseguir atingir ele, você precisa do quê? De uma articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. A manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. E escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Então, evitar a ambiguidade, certo? Você dizer exatamente aquilo que você está querendo passar na mensagem e que você seja mesmo claro, né, e preciso. A objetividade vai estar um pouco mais para frente. Como eu falei, os 3 primeiros ali, eles estão intimamente ligados, certo? Então, quando você for fazer um bom texto, né, preze por essas dicas para você não cair no erro de não deixar o seu texto claro, não deixar o texto preciso, que você não deixe o seu texto ambíguo, que você não deixe o seu texto ali
de forma que ele fique prolixo e repetindo o tempo todo. Perceba que até eu estou sendo prolixo aqui agora, mas por quê? Eu não estou escrevendo um texto para vocês, eu estou dando uma aula, e às vezes eu explicando de um jeito, depois explicando de uma outra forma, com outras palavras do outro lado, você às vezes não entendeu desse jeito, mas entendeu do de cá, outro de cá. Então você vai conseguir, né, ter uma compreensão maior, uma clareza maior. Só que na hora que você estiver redigindo o seu texto, você só tem a opção de fazer isso uma vez. Por quê? Porque você tem mais informações que você precisa desenvolver ao longo do seu texto. Beleza? Então, não estamos aqui nessa aula, né, evitando de ser prolixo. Na verdade, temos que ser para dar uma outra explicação de modo que você entenda e compreenda ali com precisão e clareza a mensagem que eu estou querendo passar aqui nessa aula sobre discursiva. Beleza até aqui? Show! Indo mais para frente, agora vamos para o segundo atributo, né, já que a gente partiu aquele ali em 2, né, que seria o da objetividade, certo? Esse da objetividade, pessoal, ser objetivo, é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar. Ele está ligado àquele fato de você não ficar fazendo rodeios. Lembra que eu falei que tinha uma intimidade ali entre a objetividade e o atributo anterior? Pois é. Então, sem dar voltas, ou seja, sem fazer rodeios, sem redundâncias, né? Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui na aula agora, de ser redundante, de toda hora repetir as coisas, está intimamente ligado com a objetividade. Olha o sem rodeios de novo aqui, né? Ou seja, ao abordar a sua resposta na sua prova discursiva, vá direto ao ponto. Porque se você não for direto ao ponto, vai dar essa percepção de que você só está escrevendo ali para enrolar. E na hora que a gente pegar ali, né, jogar a sua discursiva toda dentro de um liquidificador e tirar ali o que você trouxe de argumentação, seja positiva, negativa, vantagem, desvantagem, impactos positivos, negativos, causas, consequências, vamos ver que não ficou tão rico naquela mensagem que você quis passar. Então, sendo objetivo, você vai conseguir aproveitar melhor as linhas para você colocar mais informação dentro do seu texto. Quanto mais informação, mais argumentos nós temos, tanto para colocar dentro de um possível recurso, já que a banca não deu a pontuação cheia, certo? Ou até mesmo convencer o próprio examinador já de primeira de que, pô, realmente você colocou ali 3, 4 itens de cada uma das coisas que você queria falar. Ou, se você estiver respondendo uma quesitação, você dá a resposta direto, né? Entrega o peixe para o examinador e depois você ensina como é que você descobriu aquele peixe ali. Que aí, pessoal, é isso aqui, ó, a receitinha de bolo da gente, né? O que seria essa receita de bolo, né? Por que você deve seguir essa forma? Imagine aí que o examinador tem um gabarito do lado dele, né? E aí, tipo, é um dominó colorido, né? Porque você vai ter ali as informações para verificar se o que você escreveu bate com o dele. Ele vai procurar no seu texto o quê? As palavras-chave sobre as respostas ali e, às vezes, nem vai olhar para a sua justificativa, tá? Isso pode acontecer por quê? Porque o examinador, ele vai estar ali com o gabarito dele, ele vai ver ali, poxa, argumentos positivos, negativos, ou então a resposta é essa e o argumento que ele tem que usar de autoridade, né, é esse. Poxa, onde é que você buscou essa informação? Se for de alguma lei, se for da Constituição, você vai ter que colocar essa informação lá, senão o examinador, ele não vai identificar do gabarito dele que você colocou isso e naturalmente você não vai ganhar a nota máxima. Beleza até aqui? Show! Então, objetividade a gente matou aí e já ficou aí a dica, né, de receita de bolo, que é o quê? Responder objetivamente e também depois fazer o quê? Argumentar o porquê, ó. Então, responde objetivamente, a objetividade da resposta, tá? E 2, né, você vai dar o argumento de autoridade, ou de onde é que você tirou aquilo ali. Poxa, tô escrevendo uma redação, Matheus. Onde é que vai estar isso? Pô, argumento de autoridade, né? Pô, segundo algum dado do IBGE, segundo alguma informação do governo. Então, você tem esses pontos também, tá? Beleza. Vamos pro próximo, que seria, no caso, o atributo da concisão, tá? Que, novamente, volto a dizer, pô, eles estão intimamente ligados com os dois anteriores. Esse atributo da concisão, né, a gente está tratando aqui sobre a qualidade de quem escreve com clareza, de modo breve e preciso, o máximo de informações possíveis, com o mínimo de palavras. Vocês lembram que quando eu comecei essa live eu falei aqui como se fosse uma eficiência? É a mesma coisa que agora, ó. Volto a dizer, você está escrevendo mais informações com menos palavras. Tá vendo que tem uma sutil diferença entre a clareza e agora a concisão? Porque na clareza você está deixando claro aquilo que você quer colocar. Só que na concisão você está colocando mais informações que estão claras,
para você conseguir convencer o examinador de algum argumento que você está precisando dar ali dentro da sua discursiva, né? Então, seja a redação, seja algum texto ali que você tenha uma quesitação para dar, você vai ter que colocar ali uma quantidade de linhas pequena, né? Ou para não engordar tanto, porque você só tem que dar a resposta ao que foi perguntado ou a solução para o problema ali apresentado, o tema que foi apresentado, e depois fazer a justificativa. E se menos linhas você conseguir passar essa informação completa, mais coisas você vai poder colocar, mais rico vai ficar o seu texto, mais interessante, e aí, meu amigo, a nota também vai aumentar. Beleza? Então a concisão está relacionada a isso e veja, tá? Até a clareza está citada aqui no texto que a gente trouxe sobre isso. Show! Vamos lá. Já com relação aqui ao próximo item, né? O próximo atributo, já fugindo um pouco mais dessa linha do que a gente estava conversando, né? De clareza, precisão, objetividade, é a coesão e coerência. Galera, para um texto ficar coeso e coerente, né, você tem que entender que tem que ter elementos que conectam o texto. Só que eu quero que vocês imaginem isso como uma dimensão maior e menor. Pensando numa dimensão menor, é que o seu texto em si, ele vai estar dividido ali em vários períodos, né? Para quem ainda não sabe o que é período, só para a gente deixar claro, é aquela frase que você escreve até você colocar um ponto final, certo? Depois que você coloca um ponto final, você pode continuar escrevendo no mesmo parágrafo. E aí você está fazendo um segundo período. E aí depois que você escreve esse segundo, você pode ter um terceiro período, um quarto período, e aí fechar o seu parágrafo. Que aí você vai fazer uma nova paragrafação para o próximo parágrafo e começar o primeiro período daquele parágrafo. Beleza? Show! Entendido o que esses períodos, você tem que entender que esses períodos eles não podem ser jogados. E normalmente existem elementos de conectores, né, entre uma frase e outra. Senão você fica conversando que nem um índio, né? A vida é bela. Minha casa tem um cachorro. Eu gosto de nadar. Pô, veja aqui, você colocou 3 períodos, né, que não tem nenhum tipo de conexão interna entre eles. Mas você poderia colocar a vida é bela porque eu tenho uma casa muito bonita e dentro da minha casa eu tenho um cachorro que é muito bonito. Vocês perceberam que eu coloquei conectivos de tipo adição, porque eu estava colocando a informação, coloquei um conectivo que explica o porquê que a vida é bela, né? Então, você colocando esses conectivos, você deixa o seu texto mais fluido. Se você deixa o seu texto fluido, é porque suas ideias elas estão começando a ter coerência. Né? Você está falando sobre o mesmo tema, você está falando sobre uma coisa e está dando sentido àquelas frases que você está colocando. Tá? E a coesão, para você deixar ali, né, palavras, né, que não só retomem a ideia anterior e dê continuidade àquilo, né, e que façam sentido para todo o texto. Então, coesão e coerência está muito ligado a isso. Vamos ver o que está escrito aqui no nosso material textual. Isso aqui é só um resuminho, viu, do material textual, tem muito mais coisa, mas na aula a gente coloca só isso aqui para vocês terem uma ideia geral, tá? Então, um bom texto dissertativo deve ser coeso e coerente. Essa é uma das características fundamentais e mais importantes em provas discursivas. Isso porque, né, olha aqui, isso porque é um elemento conector, só para não perder o costume. Tais atributos favorecem o quê? A conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Elementos de um texto, tanto de ideias como de palavras, tá? E com isso o candidato conseguirá articular melhor as suas ideias e vai se expressar no papel de forma satisfatória para impressionar o examinador. Beleza até aqui, galera? E aí, eu tenho aqui para vocês uma dica apostólica, ó. Tá vendo o que eu escrevi ali embaixo? Então, com relação a essa dica, é o quê? Vocês já entenderam o que é um período, não já? Já sabem também o que é um parágrafo, né? Aquele que a gente faz a paragrafação do lado e passa para o próximo e vai. Fica a dica. Sempre que vocês estiverem escrevendo algum texto, não passe de 3, no máximo ali 4 linhas para cada período. Primeira coisa é essa. Os períodos eles não podem ser longos. Se você tiver períodos longos, você vai ter problemas com erro de concordância, você vai ter erros que vão prejudicar a clareza, a precisão, porque você vai colocar ali intercalações grandes, certo? E você não vai fechar uma ideia dentro daquele período.
evite períodos longos. 3 linhas ali, coloca um ponto final e começa a explicação seguinte. Quando você for começar essa explicação seguinte, você vai botar aqui a segunda dica, que é o quê? Coloque um conectivo. Pô, Matheus, eu não tenho conectivos. Eu te dou um monte aqui agora, nesse sentido, dessa forma, adicionalmente, né? Outro sim, além disso, tá? Então, com esses conectivos, você consegue botar várias ideias para elas ficarem coesas e coerentes. Vamos pensar aqui um pouquinho? Se eu pego no meu segundo período e coloco assim, além disso, né? E aí escrevo qualquer coisa. Qual é a ideia do além disso? É que eu escrevi alguma coisa antes e agora eu vou dar continuidade e colocar mais uma informação daquilo que eu falei. Concorda comigo? Vamos pensar que no segundo parágrafo, né, porque o primeiro é o inicial, eu coloque, por exemplo, nesse sentido. Se eu coloco o conectivo nesse sentido, universalmente é porque eu disse o quê? Eu estava escrevendo alguma coisa no parágrafo anterior e eu estou seguindo agora nesse sentido e explicando alguma coisa. Vocês estão percebendo que eu conectei sem nem ter falado qual era o assunto que a gente estava conversando? Percebe isso? Que só porque eu coloquei nesse sentido é porque eu estava escrevendo alguma coisa no anterior e eu estou agora escrevendo no mesmo sentido. E eu nem falei qual é o assunto aqui. Pode estar tratando de qualquer coisa. Colocou isso? Vai funcionar. Quando você estiver no último parágrafo, quando você coloca o por fim, dá a ideia ali de você fazer uma conclusão, uma finalidade, um final, né? Um arremate. Portanto, né? Então, essas ideias que você vai colocando dentro do início desses parágrafos, essas palavrinhas, elas deixam o seu texto mais coeso e coerente. Fazem sentido? E às vezes, pessoal, eu até lembro que é o seguinte, pô, quem aqui nunca teve problema, né, de lembrar por que eu vou escrever primeiro, quais são as primeiras palavras que eu vou colocar? Cara, eu já estou te entregando. Todo o texto que você for colocar agora, a partir de agora, você vai colocar um conectivo toda vez que iniciar um parágrafo, exceto o primeiro, porque aí você vai começar com um artigo, né, explanar alguma coisa. Mas depois desse primeiro período, do primeiro parágrafo, todos os outros você pode colocar conectivos. É para pensar? Porque você escreve uma linha, né, um período, e depois você coloca isso porque, e aí vai indo, né? Ou então, nesse sentido, alguma coisa. Adicionalmente, você está colocando mais informação. Por conseguinte, pô, tinha uma coisa e agora, continuando na mesma linha, tem mais uma coisa para informar. E aí você colocando isso, você já tem um esqueleto, você já tem aquilo que todo mundo adora, que sabe o que é? A receita de bolo, meu amigo. Essa dica apostólica aqui é muito boa porque você já tem palavras que você vai inserir no seu texto que você não precisa ficar se preocupando mais. Já está petrificado. Todo o texto agora você vai colocar esses mesmos conectivos. Você já sai para a prova já com coisa escrita que você nem vai precisar mais se preocupar. Mas sabe por que você está sabendo isso? Porque você está se antecipando hoje e está treinando muito aqui, ó, com a gente do Direção Concurso aqui, os apóstolos. Beleza? Então você já vai ter o esqueleto do que você precisa escrever, tá? Logicamente que a parte de conteúdo, a gente não tem como estar ali na prova pegando na sua mãozinha e dizendo que você vai escrever, mas já deixa pronto aqui para você as primeiras palavrinhas que você vai colocar no seu texto. Beleza até aqui? Show! Vamos pro próximo, que agora a gente vai tratar sobre, né, o próximo atributo. Esse próximo atributo, aliás não, ainda tem mais coisa aqui dos conectivos, né? Eu estava tratando sobre os conectivos, a gente tem conectivos de conformidade, né? De acordo com, conforme, segundo, consoante. Isso aqui é muito bom para você colocar o quê? O argumento de autoridade, pessoal, né? Então, se você quiser falar sobre a Constituição, ou então sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou você quer falar ali sobre a segurança pública, e aí você quer falar que alguém falou isso, né? Algum prefeito, alguma autoridade. Então, você vai conseguir colocar, né, os conectivos de conformidade. Tem os de prioridade e relevância, de condição e hipótese, contraste e oposição, adição e continuação. Esse daqui mesmo vocês usam pra caramba. Por quê? Porque são um tipo de conectivo que ele acrescenta mais ideias daquilo que você está conversando. Você concorda comigo que isso é uma fonte inesgotável, né? Quando você estiver tratando sobre um assunto para adicionar mais informações, mais argumentos. Então esse daqui é um conectivo que, tipo, praticamente toda a prova discursiva você vai ter. Porque você vai colocar mais informação. E se você vai colocar mais informação, é justamente uma adição, um conectivo de adição. Então pode decorar ali uns 7 que você fica ali como queridinho, que vai funcionar na sua prova. Beleza? Tô trazendo mais alguns aqui, mas não é o objeto a gente ficar tratando sobre eles e explicando cada um deles. Mas você pegar e selecionar ali nesse mundo, né, de conectivos, você selecionar ali os seus principais. Né? E eu vou chegar aqui agora e vou fazer o resuminho, porque eu sei que o que vocês querem mesmo é
é o bolo pronto. Você não quer saber dessa aula aqui desse jeito. Você quer saber, beleza, Matheus, você me mostrou aí 50 conectivos, e aí, faço o que com isso? Já que eu sei que você não vai selecionar, eu seleciono para você e entrego, beleza? Vamos continuando aqui, que aí eu vou mostrar o que eu estou querendo dizer aqui agora. O próximo, né, tem aqui o de causa e consequência, o de esclarecimento, de contrariedade e ressalva. Mais para frente, a gente tem ainda, né, o mais conectivos aí, ó, de ilustração e exemplo, restrição, tempo, dúvida, certeza e ênfase. Eu estou colocando essa teoria aqui para vocês, mas no afã mesmo de vocês terem ali conectivos que façam sentido para você, e às vezes, quando você empacar na sua prova, já que as primeiras palavras vão ser justamente o conectivo, o que você faz? Você já vai ter uma ideia, vou lá naquele materialzinho que o Matheus tem no curso dele, e aí eu vou tirar o print ali e saber exatamente o que eu vou escrever, tá? O ideal é isso, para você aprender? Porque você já vai saber vários. Mas, sinceramente, você vai estar muito mais preocupado com a argumentação, com o que você vai escrever, né, sobre o tema ali central, né, para você responder alguma coisa que você não quer se preocupar isso na hora da prova. Então, o que eu faço? Cara, seleciono mesmo os que você quer. Já selecionei aqui. Você vai usar sempre esses daqui. Se você quiser mudar, não tem problema. Porque se você mudar, pelo menos você já tem um norte aqui do que você tem que fazer. Então, eu vou fazer uma conta rápida. Se a gente tem ali um texto para ser escrito em até 30 linhas, certo? Você dividir ali em uma introdução, uma conclusão, 2 desenvolvimentos, ou então 4 desenvolvimentos, se for o tipo de uma questão discursiva mesmo, a gente está falando ali que a gente pode, já que eu falei que a cada 3 linhas você tem um período, né? E aí cada período vai ter que ter um conectivo antes dele. Fazendo uma conta de padaria rápida aqui, 30 linhas dividido por 3, a gente dá ali 10 conectivos que você tem que ter para levar para sua prova. Beleza? Se são 10, vamos pegar aqui os conectivos e já selecionar de agora, certo? Você pode até repetir alguns, certo? Um além disso lá em cima, depois um além disso lá embaixo, não vai fazer diferença. Ele vai ver que você não vai nem perceber que você fez isso. Você está percebendo agora porque você está conversando comigo aqui. Mas o examinador, ele tá lá com 50 milhões de discursivos para ele corrigir, ele não vai ficar prestando atenção que você tá repetindo muito. Então, até 2 vezes você colocar o mesmo conectivo ali vai dar certo, tá? Então, se você selecionar aqui um 10 e nunca mais mudar eles, vai dar certo. Que é o que eu tava falando, você quer o bolo pronto. Então, eu tô te dando o bolo pronto. Vou jogar aqui na telinha e vou mostrar. Receita de bolo. Se vocês estiverem conseguindo enxergar aí, aqui eu coloquei, né, do primeiro parágrafo de introdução. Você pode começar o primeiro período ali de acordo com, que seria o início do seu texto. Depois, você botou um ponto final de acordo com o presidente da República, não sei o que, aconteceu isso e isso. Entretanto, aí você já coloca aqui a primeira palavra do segundo período. Você ainda está no primeiro parágrafo. Só que você colocou de acordo com, depois você colocou entretanto, e depois você coloca o logo, que aí você vai indicar, né, uma finalização ali daquele período. Você pode colocar isso aqui. Depois, no segundo parágrafo, partindo para o lado de cá, a gente pode colocar preliminarmente, em relação a, né? Aí você está fazendo uma análise ali, né, sobre um argumento que você está colocando no parágrafo de desenvolvimento. Aí você bota um ponto. Segundo período do parágrafo de desenvolvimento. Diante disso, ou seja, você estava falando uma coisa antes e agora, diante dessa situação, você está seguindo essa linha de raciocínio. Beleza? Então, já pode colocar esse outro conectivo aí. Estou dando pronto já. Tá? Terceiro, destarte, e aí você faz a explicação. Tá? Vamos partir agora para o terceiro parágrafo. Já falei de 6 conectivos aí para você colocar. E aí a gente vem para o próximo, que aí agora a gente está no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo você começa, além disso, quanto ao, né? Ou seja, você está adicionando mais uma informação. Você estava falando coisas no parágrafo de desenvolvimento e agora no terceiro parágrafo ou segundo de desenvolvimento você está colocando, além disso, além do que você já falou, ainda tem mais coisa que você vai estar explicando aqui. Então, colocando no primeiro parágrafo, no primeiro período do parágrafo de desenvolvimento 2, tá? Depois você pode colocar nesse sentido. Cara, se tu bota nesse sentido, volto a dizer, sendo prolixo, né? Quebrando a clareza aqui com vocês. Você estava escrevendo uma coisa antes e aí agora você está indo no mesmo sentido. Faz sentido? Então pronto, pode colocar, use e abuse dos conectivos e já deixa eles prontos, tá? Sua discursiva, quando você for começar, você já pode colocar eles em cada um lá que vai dar certo. Beleza. Por conseguinte,
né? Ou seja, tinha uma coisa que você estava falando e agora, por conseguinte, depois, né, você continua a escrita. E agora, pessoal, chegou no parágrafo 4, que seria o parágrafo de conclusão. O primeiro período você pode começar logo com por fim. Por fim, vírgula, e aí você escrevendo a conclusão. Segundo período do parágrafo de conclusão, nesse contexto, e aí continua escrevendo. Terceiro, para finalizar, desse modo, aconteceu isso, isso e isso. Gostaram daqui? Você tirou um print disso daqui, nunca mais esqueceu? Você só tem que gravar 10 palavrinhas. Pô. Nesse caso aqui são 3, 6, 9, 12. Você não tem condição de gravar 12 palavrinhas para nunca mais você não precisar pensar em mais nenhuma palavra? Porque você já vai ter um repertório muito bom. E olha que você não repetiu nenhum. Se você repetir, né, um ou outro, vai precisar até de menos. Ficou fácil? É assim que a gente trabalha aqui, com objetividade para você chegar e gabaritar sua discursiva. Lembre-se, o examinador está com 50 milhões para corrigir. Ele não vai nem perceber que você já está escrevendo isso aqui. Porque quando você fizer a prova de um concurso, no próximo já vai ser outro examinador, ele não vai saber nem quem é você, certo? Então, você pode usar sempre no seu texto isso que vai dar a coesão, a coerência e você vai conseguir passar uma boa informação daquilo que você quer argumentar. Beleza? Quem está gostando aí, bota um joinha, certo? E valorize aí nosso trabalho que a gente quer fazer assim, ó, com objetividade. Beleza? Próximo passo, que aí a gente passa para a próxima. O próximo atributo é justamente a impessoalidade, que eu não estou conseguindo passar aqui ainda. Peraí. Vou ver. Foi. Impessoalidade, pessoal. A impessoalidade é um atributo que ele é extremamente importante no seu texto, certo? Digo isso porque quando você está escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, você não pode colocar na primeira pessoa. Se você está colocando na primeira pessoa, você não está dissertando, argumentando aquilo ali, você está criando uma marca mesmo de subjetividade da coisa, certo? Então, eu quero que vocês evitem colocar palavras que sejam na primeira pessoa. Eu acho isso, eu cito aquilo, né? E eu digo isso porque às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Parece que eu estou falando uma bobagem aqui, mas quem é que nunca pegou ali, né, e descreveu uma situação e aí quis dizer, podemos citar, podemos é primeira pessoa do plural. Você está colocando com pessoalidade, certo? Porque às vezes você quer escrever alguma coisa ali e falar, o governo está sendo muito ruim para a população e isso está prejudicando as pessoas. Dessa forma, podemos citar as ações tais do governo. Vocês perceberam que podemos, você colocou, mas assim, saiu até bonitinho na hora que você falou, mas você está indo contra a regra do português. E aí você tem que colocar com impessoalidade e seu texto, não pode ser pessoal, não pode estar na primeira pessoa. Entenderam essa dica aí? Vamos para a próxima então. Nessa próxima, a gente tem ainda mantendo a impessoalidade, né, eu até trouxe esse slide aqui porque é uma boa falar dele, que é assim, os 3 passos principais para você deixar o seu texto impessoal. Então o primeiro é, troque as expressões como eu acho, na minha opinião, do meu ponto de vista, por outras mais gerais, como por exemplo, é bom lembrar que, veja que você não está falando aqui nada que foi dito exclusivamente por você. É preciso considerar que, é importante destacar que, né, convém observar que, entre outras. Além disso, evite ao máximo o uso da primeira pessoa no singular, que é o que eu estava passando, tá? Mas eu coloquei aqui como uma pessoa, na primeira pessoa do plural, tá? Mas você não colocar, considero. Se você considera, é porque você colocou na primeira pessoa ali, né, no presente, eu considero. Então, você vai ter ponto descontado porque você não está usando da forma correta o português. Beleza? Além disso, né, indetermine o sujeito, para não identificar ali que é você, por exemplo, que está falando. Então, usando o verbo intransitivo ou transitivo indireto, ou de ligação, mais pronome ser, né? Que aí você vai ocultar ele ali. Adotando esse recurso linguístico, né, você não permitirá que o leitor identifique com precisão o agente da ação, certo? Então, você colocando nesse formato, na indeterminação do sujeito, ocultando ele ali com o pronome ser, você não vai
identificar com precisão o agente da ação, que aí vai deixar o seu texto de forma técnica, né, para o que foi pedido de forma correta. Beleza? Show! Vamos para a próxima, que a gente já está acabando essa aulinha aqui, que aí a gente vai para o atributo da formalidade e padronização. E aí, a gente está falando aqui agora do uso da norma padrão da língua portuguesa, tá? E aí, para finalizar, né, esse capítulo de teoria de produção textual, como eu disse, esse aqui é a parte 1 apenas, é bom lembrar que todo texto dissertativo de prova discursiva de concurso público deve sempre prezar pela formalidade, isto é, obedecer certas regras da norma culta da língua portuguesa e, logicamente, a sua correção gramatical. E aí é importante destacar que a grande maioria das bancas de concurso atribuem parte da nota da prova discursiva ao uso correto da língua portuguesa. E um erro pode custar uma posição valiosa na lista de classificação. Já vou dar logo uma dica aqui que, por exemplo, quando você tem o Sebrasp, né, ele tem em consideração até a quantidade de linhas que você escreve. Então, se você teve um erro de português, por exemplo, no CESP, e você escreveu 30 linhas, você vai ser penalizado. Agora, uma pessoa que escreveu, por exemplo, 25 linhas e também teve um erro de português, essa pessoa das 25 linhas, ela vai sofrer uma penalização mais forte do que aquela que escreveu 30. Porque aqui a gente tem algo indiretamente proporcional. Quanto mais você escreve, menor será o valor da penalização que você vai ter na sua discursiva pelos erros de português. E o inverso também é verdadeiro, certo? Se você escrever menos ou mais, né, você vai ter uma menor penalização para os erros de português que você teve. Beleza? Agora, as outras bancas, grandes, né, FGV, FCC, elas não têm muito isso de colocar ali com base na quantidade de linhas, né? A FGV, por exemplo, ela pega ali e coloca uma pontuação única, né? Então, um erro de português eu te tiro 0,4, 2 erros eu te tiro 0,8 e por aí vai, certo? Então, não é uniforme entre as bancas, mas eu quero te mostrar que permanece aquela métrica que eu falei no início. Conteúdo mais o português, nota que você vai ter dentro da sua discursiva. Beleza? Voltando aqui para a telinha e finalizando, as recomendações que a gente tem, certo? Primeiro, a língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Então, você escrever de forma simples, né, não vai te custar pontos. O que vai te custar pontos é se você for muito prolixo, né, escrever coisas sem sentido ou não escrever praticamente argumento nenhum, só colocar um emaranhado lá de palavras, certo? Então, escreva de forma simples que você vai garantir a sua nota desde que você coloque ali argumentos plausíveis, faça ali concatenações de ideias. Isso sim é um texto muito rico e que, não tendo complexidade, facilita para o examinador para ele falar, pô, realmente ele teve argumentos bons aqui, mesmo escrevendo aqui palavras simples e que não tem muito rebuscamento, né, com a escrita. Beleza? Próximo é o uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. Galera, quem escreve, né, textos para leitura do público, tem o que a gente fala aí, a licença poética, né? Você pode escrever o que você quiser, porque às vezes você tem um tom ali humorístico e você pode utilizar às vezes as expressões que sejam ali de regionalismo, né? Coisas do tipo que tragam para o leitor um sentimento, né, de alguma coisa que você quer provocar. Aqui não, aqui você tem que deixar simples, evite o regionalismo, colocar algo que seja só certas pessoas vão entender, né? Eu sou baiano, mas quando eu falo algumas coisas, o povo lá do sul não vai entender, né? Quando eu pego, e aí, vão pegar um baba ali, pô, se você não é da Bahia, você não sabe o que é um baba. Mas é o quê? Jogar futebol, né? Do mesmo jeito que alguém, quando fala lá no sul alguma coisa, a gente pode não entender em outros lugares. Então, evite essa questão do regionalismo, porque você não está querendo causar uma impressão, né, de palavras que não existem na língua portuguesa ou que são aportuguesadas ali, né, para certos lugares. Porque quando o examinador estiver também fazendo ali a leitura, ele provavelmente não vai entender aquele seu regionalismo, aquela linguagem que você está usando. Por quê? Ele pode não ser do lugar onde você mora, então
é interessante que você não coloque desse jeito. E mesmo se ele morasse e se ele entendesse, você não está usando a norma culta, certo? E a norma culta, volto a dizer, como está escrito aqui, não é você ter um rebuscamento maravilhoso, né? Fazendo mesóclise e muitas outras coisas que o português permite, tá? Faça algo que seja compreensível e simples, passe a sua expressão que vai dar certo. Beleza? Última coisa, a consulta ao dicionário e a gramática é imperativa na redação de um bom texto, tá? Veja, vocês não estão acostumados, né, nem eu tô, de ficar abrindo o dicionário para a gente ver sinônimo, ou então buscar alguma palavra ali mais legal e tal. Agora, quando você dá uma olhada em textos, né, que são escritos por pessoas que vivem aquele contexto ali de jornalismo, coisas do tipo, vocês vão ter palavras novas que você pode colocar dentro do seu texto, desde que não sejam tão rebuscadas, mas que, tipo, mostre ali um nível de cultura, né, de ser culto mesmo com relação ao português, que vale a pena você colocar para dar ali um tchan na hora da sua escrita, certo? Digo isso porque eu mesmo, quando eu estudava para concurso, eu gostava muito de usar o conquanto, né? Que é ali uma conjunção, ou então o porquanto. Até hoje eu uso o porquanto para fazer alguma conclusão. E aí essas conjunções, elas ajudam, né, no seu texto, porque o examinador tem que saber o que é isso. Porque aí se ele não souber também, aí realmente ele está fora do contexto de uso do português. Mas tem coisas que você não precisa rebuscar tanto, tá? Porque o texto aqui, volto a dizer, para ele ser simples, né? Eu falei aqui só de uma conjunção ou outra, que tipo é algo que interliga, né, palavras e que causam sim um bom aspecto, um aspecto de quebra, né? Quando você está explicando uma coisa, mas você está querendo dar uma adversidade para outra coisa. Então, é bom você colocar isso que enriquece o seu texto. Beleza? Galera, é isso que eu tinha para colocar aqui do nosso primeiro módulo, tá? A parte 1 de teoria. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí um WhatsApp, que qualquer um dos 3 apóstolos vai conseguir te responder. Eu fico muito feliz se você adquirir aí o nosso curso, se você adquiriu, porque estão aí prestigiando o nosso trabalho. Isso é só uma palhinha aí do que está por vir. Beleza? Conte comigo, professor Matheus Mota aí, para ajudar vocês aí a tirar nota máxima na discursiva. Valeu! E agora eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém teve alguma dúvida, tá? Teve ali o Cairan, que falou o curso está na plataforma, como acessar? Cairan, esse curso da gente, ele está na plataforma, mas ele não é um curso, né, que é contemplado pela assinatura. Por quê? Porque esse curso ele tem uma personalização muito grande. A gente coloca o nosso WhatsApp pessoal para você poder tirar dúvida, tá? Você não passa por ninguém, né, da parte de atendimento. Você vai direto com a gente e você consegue falar direto com a gente. Outra coisa que nossas correções elas são em áudio. E elas sendo em áudio, né, se eu colocasse na assinatura vitalícia, eu teria que pegar todos os assinantes e dar esse curso ad eterno, né? E aí eu teria que ter uma quantidade de correções para sempre de algo que tipo é muito personalizado. Eu não consigo fazer a mesma correção do Cairan e da Carla ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer separado, colocando os apontamentos. A gente manda um áudio para você, um áudio de 5 minutos às vezes, de 3, a depender da quantidade de erros que você tenha para consertar. Então a gente não coloca isso dentro da assinatura vitalícia, tá? E é um curso também que a gente faz muito especializado para cada uma das áreas. Pode ser uma redação, pode ser ali uma questão discursiva, então é voltado para um edital ou outro. Beleza? Show. Já com relação à Carla ali, em 30 linhas não dá para explorar muito o tema. Dá sim, e aí cai aqui em um dos atributos que a gente tinha conversado, que é você ser objetiva. Sendo objetiva, você vai ter ali vai chegar ao ponto logo, e com a concisão, que é outro atributo, você vai conseguir ser mais eficiente para colocar mais argumentos, tá? Então é possível sim, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas você fazendo o curso aí, com certeza você vai melhorar a sua escrita, que a gente está falando aí de 20, 30 temas para você poder treinar. E aí, meu amigo, não tem para onde correr. Com o professor do lado, pegando na sua mão, mandando áudio para você tirando dúvida, você se interessando pelo curso, tudo é feito por treinamento. Você consegue ser o que você quiser treinando muito, beleza? Pois, tendo em vista, assim, nesse sentido, nesse contexto, dessa forma, são todos aí conectivos que passaram aqui no nosso curso hoje. Beleza, Cairan de novo, seria a parte do passe, tem um link para o curso? Cairan, eu vou tentar colocar, né, na descrição aí, logo embaixo, mas se você for lá no Direção Concursos e escrever Apóstolos, você vai conseguir, né, ver os nossos cursos. A gente tem alguns ativos
para a área fiscal, para a área de controle, para a área de tribunais, até se você quer fazer um AJJ, um AJA, ou então se você quiser fazer o curso do MPU aí que vai ter agora, que é uma redação, a gente tem curso para você que está lotado de correções, são 10, a gente nunca faz isso, mas a gente abriu aí porque a gente não está com outras demandas de outros concursos que não saíram ainda, então a gente consegue ainda fazer esse curso para vocês. Não somos um curso que é cheio de pessoas para fazer correção, só somos nós três que produzimos as questões. O Lucas está até aí falando, ó. O Lucas Eduardo Coutinho Nogueira, é o Lucas lá dos Apóstolos, e só nós três produzimos as questões e só nós três corrigimos as questões. Pode ter certeza que a correção que você vai receber no áudio, você vai receber um áudio meu, ou do Lucas, ou do Humberto. Não tem para onde correr, beleza? Por isso que aí acaba sendo tão personalizado. Apóstolos, que aí você vai conseguir chegar lá no direção e tirar essa dúvida. Se não, já sabe aí, né? Voltando aqui no início, vou botar aqui no último slide que tinha, que é o nosso Instagram, tá? Que aí você adiciona a gente lá, que aí se tiver faltando alguma informação, estamos aí à disposição para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá aí, ó. lucassn.auditor, tá? @mateusmota.concursos e humberto.concursos. Beleza? Vamos ficando por aqui, galera. Até a próxima. Vamos nessa. E quem quiser continuar aí, vamos falar ainda hoje sobre o módulo 4, agora às 18 horas, e o módulo 5, que eu também fiquei responsável, às 19 horas. Então, 18 e 19 a gente vai falar desses dois módulos, e os módulos 2 e 3 aí estão na mão do Humberto e do Lucas, que vão trazer ainda para vocês. Valeu? Até mais!